Qual é o meu defeito dominante? Qual é o meu ponto fraco? Qual é o meu pecado no qual eu caio mais vezes? Quais são as minhas reincidências? São perguntas que todos devem se fazer agora neste período quaresmal, supondo que na quarta-feira passada fizeram os bons propósitos de se viver santamente durante esses 40 dias em preparação para a Páscoa. E por que é que nós devemos fazer essas perguntas? Porque, na verdade, é o tempo favorável, é o tempo propício, é o dia da salvação, de que fala São Paulo aos Coríntios. É a hora da graça de Deus, que pode, portanto, nos dar a graça da nossa conversão, já que se supõe que uma vez que nós vencermos o pecado, estamos de fato nos convertendo verdadeiramente, né? Por isso a igreja coloca logo no primeiro domingo da quaresma a tríplice tentação de Jesus no deserto. Porque nós estamos começando agora esse combate espiritual e temos como modelo Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre, exemplo para nós. E o Catecismo da Igreja Católica, quando vai falar da tentação de Jesus, lá no número 538 até 540, fala que o demônio ficou extremamente incomodado com a atitude daquele homem que ali no deserto passava por 40 dias sem comer e sem beber, jejum absoluto e oração contínua, talvez noite e dia. No absoluto silêncio, Jesus habitava junto com as feras, via o sol nascer e o sol morrer, todos os dias por 40 dias consecutivos, e o inimigo, ele não suportava aquela fidelidade daquele homem, postura de alguém que estava ali para executar a vontade de Deus com a máxima perfeição. E o demônio queria, na verdade, que aquele homem se desvirtuasse dos projetos de Deus na sua vida. O demônio queria que Jesus sucumbisse, que não aceitasse os desígnios do Pai a seu respeito. Era essa a tentação do demônio. Como ele vai tentar Jesus lá no Jardim das Oliveiras, a ponto de Jesus, pelo tédio, pelo medo do sofrimento, na sua humanidade, ele pedir que o Pai afaste dele aquele cálice. Nosso Senhor venceu no deserto, venceu no Jardim das Oliveiras e chegou até o auge da vitória quando morre na cruz, dizendo: tudo está consumado. Quer dizer, Jesus, ele conseguiu realizar os planos de Deus, foi fiel na execução dos desígnios do Pai, fez a vontade do Senhor até o fim. Por isso que Jesus, ele é batizado no Rio Jordão, batizado nas águas, para depois no deserto ser batizado no fogo da prova, da tentação. Nós todos que fomos batizados, necessariamente nós fomos inseridos, né, neste campo de batalha, e agora a nossa vida inteira torna-se, portanto, um campo de guerra, e devemos lutar até o fim, e devemos imitar Jesus nessa fidelidade até a nossa última hora. Nós temos aí durante esses 40 dias ocasião para, de fato, né, provarmos a nosso Senhor que nós entramos decididos neste campo de batalha para obter a vitória. Nós estamos de fato dispostos a isso. E todos os dias renunciar ao demônio e dizer: vai-te, Satanás. Temos 3 caminhos para isso. Primeiro, o deserto. Segundo, o jejum. Terceiro, a oração. Jesus, ele nos dá o exemplo porque ele vai ao deserto
Não que nosso Senhor tivesse alguma inclinação para as coisas mundanas, absolutamente. Mas nosso Senhor quer assim mostrar que é necessário o silêncio, a solidão. E se nós quisermos viver santamente a quaresma, ou se nós quisermos vencer o nosso defeito dominante, se quisermos banir aquele pecado recorrente, aí nós precisamos fazer um pouco de deserto na nossa vida espiritual, ter um lugar em que nós possamos passar a sós com Deus. E aí a gente tem os nossos desafios atuais, né? Nos abster da comunicação excessiva, do bombardeio, né, das redes sociais e das telas que nos viciam. O grande desafio do católico, de repente, para ele fazer um pouco de deserto, seria diminuir o uso, né, dos meios de comunicação, que certamente tem necessidade cada um lá, pelo seu trabalho, enfim, mas vamos dizer que em muitas e muitas vezes não é por necessidade, é por uma mera curiosidade, por uma superficialidade banal, e que muitas vezes nós nos dissipamos de tal maneira que sequer conseguimos prestar atenção quando o padre prega. Que as pessoas estão alienadas, viajando o tempo todo, meio que conectadas com um mundo na qual ela vive, né? Um mundo no qual a pessoa vive. E por aí são tantas informações que ela não é capaz de conseguir se concentrar numa leitura, numa oração, num terço. É uma dificuldade de todos nós, não é? O deserto se faz necessário, então, nesse tempo da quaresma. E talvez seria uma ótima penitência, não? Deixar de usar um pouco mais, deixar de usar ou radicalmente as redes sociais. Bem, nosso Senhor, Ele vai fazer o jejum, não é porque Jesus sentisse inclinação aos pecados carnais, absolutamente, Jesus não tinha concupiscência, mas Ele quer nos dar o exemplo, né? Nosso Senhor não precisava de fazer penitência, mas Ele quer mostrar que é impossível, né, viver santamente sem a austeridade, sem a renúncia, sem a mortificação, sem o jejum, sem a penitência diária. E seria de fato uma contradição imensa a pessoa durante toda a quaresma não ter ao menos o espírito de penitência, né? Porque eu sei que lá nos primórdios a igreja obrigava o jejum quaresmal, e não era somente 2 dias ao ano, não. Era praticamente a quaresma inteira de jejum e abstinência. As pessoas só comiam no final do dia, a igreja foi mitigando, passou-se a alimentar na tarde, depois ao meio-dia, depois a igreja liberou para se fazer 2 refeições pequenas, de manhã e à noite, apenas uma refeição completa. É o que nós fazemos na quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Mas se o católico se contentar apenas em fazer esse jejum, ao menos de maneira espiritual, né? Porque, de fato, eu sei que nós não jejuamos constantemente, mas esse espírito de penitência que leva a gente a se conformar, às vezes, com algumas horas a mais, sem nos alimentarmos, né? Ou sem nos queixarmos dos alimentos que nós usamos. Ou talvez aí que vem aquele espírito de penitência durante a quaresma, quando alguém se abstém de algum alimento específico. Então entra nesse contexto, desse jejum quaresmal, que a pessoa não faz constantemente, mas que pelo menos todos os dias ela vai ter algo a se mortificar, não é? Você pode escolher aquele alimento, né, que você mais gosta, para poder se abster diariamente durante esses 40 dias. Mas a gente sabe, né, que a língua, ela pode até sorver, né, algum alimento, alguma bebida, até alcoólica. O católico, ele sabe ter a sobriedade e fazer o discernimento, né, do uso das coisas, e ter a temperança que a igreja exige de todo mundo o tempo todo, o ano inteiro. Mas a gente sabe que a nossa língua não peca somente porque come muito, né? Ou a nossa barriga, nesse caso. Mas a gente sabe de quantos pecados
nós contraímos pela língua, porque nós criticamos excessivamente, murmuramos o tempo todo e estamos continuamente, né, a falar mal das pessoas, a fofocar. Seria um ótimo jejum também quaresmal, né? A gente ir diminuindo esses pequenos vícios, essas manias e esses pecadinhos veniais que podem sim também contaminar e fazer a vida espiritual ruir. Porque o demônio muitas vezes ele vai aos poucos, né? Até chegar no ponto da pessoa cometer o pecado grave. Mas nosso Senhor, ele venceu, portanto, nos dando o exemplo pelo jejum, até que ele vai vencer o demônio, né? Que no caso, o próprio Jesus mesmo disse no Evangelho que existem espécies de demônio que nós só conseguimos expulsar pelo jejum, pela oração. Aí entra a vigilância, vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que na quaresma, né, além desses aspectos negativos, que nós nos abstemos das coisas, dos alimentos ou do uso do celular, mas existe um aspecto positivo para a nossa alma crescer espiritualmente, expandir na caridade, e isso se dá pela oração. Não é aquela oração que você reza naqueles horários, aquelas orações que fazem parte da sua metodicidade, né? Porque você tem o seu programa de vida, as orações vocais que você recita, ótimo, tem que continuar firme, permanecer ali na sua oração diária, talvez até sendo fiel àqueles horários, mas o espírito de oração que faz a alma se inflamar na caridade e lembrar-se de Deus o tempo todo, fazendo com que a alma, né, com que o fiel esteja na presença de Deus de maneira contínua. Esse é o espírito de oração. Constância na oração. O demônio não pode chegar numa alma que vive orando, rezando e na presença de Deus. Por isso aqui estão os 3 caminhos, né, para nós vencermos os nossos vícios, os nossos defeitos, para chegarmos na Páscoa mais livres, com o coração, portanto, mais leve, com a alma mais pura, com o coração mais fervoroso. Vamos procurar fazer então, né, o nosso deserto, o nosso jejum, e vamos procurar ter vida de oração. Meus amados irmãos, Jesus, ele só podia ter, no máximo, um apelo externo da tentação, e por isso o demônio o tentou por 3 vezes. Jesus não tinha os apelos internos que nós temos pelas nossas concupiscências. Por isso, se nós considerarmos as fases da tentação, a primeira é a sugestão, a segunda, a deleitação, e a terceira é o consentimento. Jesus, no máximo, ele teve apenas, né, a primeira fase, que é a sugestão diabólica. Jesus não podia jamais inclinar-se ou deleitar-se em algo reprovável, muito menos consentir. Porém, nós que temos as concupiscências, temos as lutas externas, o mundo, o demônio, e temos as nossas lutas internas, que são as concupiscências. Por isso, na maioria das vezes, além da sugestão diabólica, nós nos deleitamos um pouco com o pecado, por causa dessa má inclinação. E aí vem a última fase: ou nós consentimos, ou nós cortamos radicalmente, né? Muitas vezes paira uma certa dúvida, porque na deleitação a pessoa não tem plena advertência. Por isso ainda não consiste numa matéria grave, no pecado grave, a não ser se ela finalmente consentir. Mas em geral, por causa dessas lutas externas, dessas lutas internas, sempre vai haver um pouco de deleitação, e daí que vem a necessidade, né, da vigilância constante, da penitência e também desse deserto interior. A nossa alma vai estar mais assim forjada, né, para o combate e para a vitória. Vocês sabem, né, desses 2 exemplos clássicos que nós temos na Sagrada Escritura, lá no Antigo Testamento. Davi, porque foi omisso, porque ficou na ociosidade,
deixou de ir para o campo de batalha, estava lá no terraço, descansando excessivamente, quando se lhe apresentou a ocasião de pecado. E do seu terraço, ele caiu no adultério, primeiro pelo olhar, pelo desejo, e depois, de fato, pela relação sexual. E o Davi, grande rei e profeta, foi escandaloso, foi infiel, mas porque não estava no deserto, não estava em oração e não estava em penitência. Deus lhe deu a graça depois da conversão. Ele recitou o salmo penitencial, que é o Salmo 50, belíssimo por sinal. Ainda bem que todo começo trágico pode ter um fim feliz, porque a misericórdia de Deus é infinita. Mas a gente vê exemplos bonitos de outros que não sucumbiram e foram fiéis nas tentações, como José do Egito, que foi assediado pela mulher do rei, e ele simplesmente, instantaneamente, rejeitou aquela opção de pecado. A mulher ficou com seu manto, mas não com seu corpo. E ele disse: como eu ofenderia o meu Deus na sua presença? Vamos fazer esse propósito então nessa quaresma, para nós sermos fiéis como Jesus, fazermos a vontade de Deus, executarmos o plano do Senhor em nossa vida, vencendo as tentações, possamos um dia receber o galardão dos santos, que são aqueles que são fiéis à vontade de Deus. Que Nossa Senhora também nos ajude nessa quaresma a sermos santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.